Vamos dar sequência então ao nosso conteúdo aqui do mini curso de Phrasal Verbs, desta vez falando sobre um assunto que eu amo de paixão, que é collocations. Claro, a gente não vai falar apenas sobre collocations, vamos falar também de Phrasal Verbs. Mais especificamente, vamos falar aqui sobre a diferença entre Phrasal Verb e collocation e também como essa ideia de collocations ajuda você aí, estudante iniciante de inglês ou intermediário ou avançado, a aprender Phrasal Verbs de uma maneira muito mais natural. Afinal de contas, o objetivo desse curso não é apenas falar sobre o assunto, mas ajudar você a aprender esse assunto também, né? Como é que você desenvolve seu vocabulário com Phrasal Verbs diante de tudo isso que a gente está falando aqui. Então vamos lá. No meu livro Combinando Palavras em Inglês, esse livro aqui, cujo link vai estar aqui abaixo para você adquirir direto na Amazon, a gente tem um capítulo no qual eu falo sobre Phrasal Verbs e collocations, ok? Então, se você tem esse livro ou vir a tê-lo, saiba que aqui tem um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, combinando palavras em inglês, seja fluente em inglês aprendendo collocations. Mas vamos lá. Geralmente, né, e me perguntam muito isso, qual é a diferença, né? As pessoas perguntam qual é a diferença entre Phrasal Verbs e collocations. Se você perguntar isso para qualquer autor pesquisador na área, ele certamente vai te dizer que todo phrasal verb, presta bem atenção, todo phrasal verb é um collocation, mas nem todo collocation é um phrasal verb. Por quê? Porque a definição que a gente tem para collocations diz o seguinte: collocation nada mais é do que uma combinação de palavras, né, palavrinhas que estão sempre juntas. É comum aquelas palavras estarem juntas. Então, quando eu tenho um phrasal verb, você já viu vários aqui, nós temos uma combinação de palavras. A gente tem um verbo, né, mais uma partícula. Então isso aqui você já aprendeu, você já sabe o que é. Então, de certa forma, todo phrasal verb se encaixa na categoria, ou melhor, na definição de collocation. Mas é bom diferenciar, certo? Porque quando eu tenho um phrasal verb, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, phrasal verb novo para você aí, put forward. Tem alguns significados para isso aqui, mas o sentido que a gente quer aqui é o de apresentar. Olha lá, apresentar. Eu não traduzo ao pé da letra, você já sabe disso. Eu não estou nem aí que é esse forward, eu aprendo a combinação. Olha só, uma combinação comum de palavras. Portanto, acaba sendo meio que um collocation. Mas quando a gente entra nessa seara, né, de aprender vocabulário, de melhorar o vocabulário, só saber isso aqui não adianta. A gente precisa ir além. Porque se eu aprendo que put forward, eu aprendo com esse sentido de apresentar, parece que eu posso falar qualquer coisa, né? Apresentar uma pessoa a outra. Aí eu vou querer falar alguma coisa do tipo I wanna put forward my sister to you. Eu quero apresentar minha irmã para você. Não falem isso, porque isso não faz o menor sentido em inglês. Por quê? Porque esse put forward, ele se junta com outras palavras e aí sim a gente vai ter um collocation melhor para poder aprender e ficar, claro, com o inglês na ponta da língua. Então eu posso aprender que esse phrasal verb aqui, ele vai ser muito comumente usado com uma palavra comum aí que você já conhece em inglês, put forward a plan, que é apresentar um plano. Então o governo, né, o governo estadual ou federal, enfim, ele pode apresentar um plano econômico. Então, put forward an economic plan. Então a gente tem a ideia de apresentar um plano para salvar a economia. Put forward a plan. Só que não é só isso, né? Esse put forward também, com o sentido de apresentar, ele pode ser usado ainda com a palavra theory. Então eu venho aqui e coloco put forward a theory. Apresentar uma teoria. Propor uma teoria, né? Propor um plano. Olha aí, a gente já começa a achar outras traduções para isso. A gente pode usar esse put forward também com proposal. Vamos colocar aqui em cima, ó, a proposal. Apresentar uma proposta, propor, né, fazer uma proposta. Já posso traduzir com o sentido de fazer uma proposta. Então aqui agora eu começo a ter collocations de uma maneira diferente, porque esse phrasal verb put forward, ele vai se combinar
frequentemente com essas palavras aqui e outras parecidas com ela que eu vou aprender em dicionários ou conforme eu for me envolvendo cada vez mais com a língua inglesa. É óbvio que eu vou aprender esse put forward, talvez com outros sentidos, com outros significados. Mas o que me importa aqui nesse momento, importa para você, é aprender essas combinações. Aí o que é que você vai fazer? Você vai lá no seu caderninho de vocabulário, pegue o seu caderno de vocabulário, o seu lexical notebook, escreva, né? Ao invés de escrever só o phrasal verb com o seu significado, coloque o phrasal verb com suas combinações, com seus collocations. Put forward a proposal, put forward a plan, put forward a theory. Você pode entrar no dicionário da Oxford, no da Cambridge, Longman, Macmillan, Collins e ver os exemplos dentro desse sentido que você quer. E assim você ir praticando, né, lá no seu caderno de vocabulário, copie, claro, e aí você vai praticando cada vez mais. A gente vai mudar de tela agora porque eu vou dar mais exemplos para você com collocations com phrasal verbs. E eu espero que você entenda aí, né, essa diferença que a gente tem. Né? E lembre-se, todo phrasal verb na definição de collocation meio que se encaixa, mas não é só isso, a gente precisa ir além, a gente precisa de mais coisas. Antes de mudar aqui, lembre-se que os dicionários, às vezes, eles fazem isso, né? Lembra quando a gente fala lá eu falei do pick up, que é ir buscar alguém em algum local, pegar alguém em algum local, a gente pode, ou alguma coisa, né? A gente pode falar pick something, ou someone, or somebody up. Então, quando o dicionário me dá essa informação, ele já está me mostrando como que eu uso essa palavra com outras. E aí é só eu saber usar isso aqui, lendo os exemplos. Só que muitas vezes a gente vai ter a ideia das combinações. Eu posso colocar ainda o contrário de pick up, de buscar alguém em algum local, é drop off, quando eu deixo alguém ou alguma coisa em um local. Drop off. Não esquenta não que todos esses exemplos, né, todos esses phrasal verbs eu vou colocar aqui abaixo do vídeo para vocês com exemplos. E aí eu tenho drop something off ou drop somebody off. I have to drop off my husband at work every morning. Eu tenho que deixar meu esposo, né, no trabalho todas as manhãs. I have to pick up my wife from school. Eu tenho que pegar from college. Eu tenho que pegar minha esposa na faculdade. Então a gente meio que já vai aprendendo essas combinações. Alguns phrasal verbs, como é o caso de put forward, a gente aprende com as suas combinações. Outros a gente aprende também como expressões, né? E é sempre aquilo, como é o caso, por exemplo, de make up. A gente já viu make up, né? Só que agora é make up for. Então, make up for é quando eu quero recuperar algo. Mas aqui no caso vai ser recuperar o tempo perdido. Então, eu vou dizer make up for lost time. Eu posso usar o make up for com outras coisas? Aí eu tenho que usar no dicionário. Mas é muito comum a gente falar esse aqui, ó. We have to make up for lost time. A gente tem que recuperar o tempo perdido. Now it's the time to make up for lost time. Agora é a hora de recuperar o tempo perdido. Ou seja, eu estou aprendendo combinações que vão além de uma coisa simples como essa daqui. A gente está aprendendo mais combinações. A gente está aprendendo collocations, né, junto com os phrasal verbs. Essa é a ideia. Vamos para outra tela agora, vamos mudar um pouquinho, que você vai ver outros exemplos, maneiras de você organizar isso no seu lexical notebook, no seu caderninho de vocabulário e, claro, tudo com muito mais exemplos aqui abaixo. Vem comigo. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui em alguns phrasal verbs, né, e suas combinações, os seus collocations. Vou tentar colocar vários exemplos aqui para vocês, mas em todo caso, saibam que esses exemplos também estão aqui abaixo, tá? Tem outros phrasal verbs, vocês vão ver aqui na plataforma do curso, e assim facilita o aprendizado para todo mundo. Vamos lá então. Vocês já entenderam aí a questão que são phrasal verbs? A gente já fez uma breve apresentação sobre os collocations, né? Você já entendeu que todo phrasal verb é um collocation, mas nem todo collocation é um phrasal verb. Então vamos dar uma olhadinha, né, nessa ideia agora mais na prática, né? Como é que isso tudo realmente funciona para nós. E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu pegar alguns exemplos, né, para facilitar. Você já viu alguns exemplos aí na introdução. Então eu quero trabalhar com você outras maneiras que a gente tem para isso.
Você viu lá a questão do pick up, né? Que nos dicionários vai aparecer pick up someone or pick up something. Você viu a questão do drop off também. Já é meio que um collocation, como você viu, né? Drop off something or someone, or drop someone off, or drop something off. E aí a gente vai entrando em alguns phrasal verbs que às vezes o ideal, pela quantidade de significado que eles podem ter, o ideal é que a gente aprenda por meio de collocations, né? As combinações. Um desses exemplos é o turn down. Esse aqui, ó. Turn down. Quando a gente está no início do nosso curso de inglês, quando a gente está fazendo um curso de inglês básico, né? A gente aprende turn down the volume. O que é esse turn down the volume? É abaixar o volume. Então, você está ouvindo música com volume alto, a televisão está com volume alto, e alguém quer falar assim, ei, baixa esse volume aí. A pessoa vai dizer em inglês, hey, turn down the volume, ou turn the volume down, né? Pode ser tanto um quanto o outro. Então, vamos colocar aqui essa outra maneira também. Só que a gente tem outros significados para esse turn down. E é aí que muita gente se confunde, né? Nossa, mas o que significa turn down, então? Como é que eu aprendo isso? Você vai aprender por meio das combinações, dos collocations. E aí, o ideal é que no seu caderno de vocabulário, né, no seu lexical notebook, você anote essas combinações, esses collocations com esses phrasal verbs. Então, por exemplo, eu tô lá um dia lendo um texto, ouvindo uma música e tal, e ouço, né, alguém falando, ou leio alguma coisa, a pessoa falando turn down a proposal. E aí eu já entendo, então, que aqui o turn down não tem o sentido de baixar, como é o de baixar o volume, né? Baixar uma proposta, né? Se alguém diz assim, she turned down the proposal. Vamos colocar um exemplo para ficar bonitinho, então, para ficar mais fácil da gente perceber isso. She turned down the proposal. Ou, né, como você já sabe, she turned the proposal down. O que isso quer dizer? Né? Não faz sentido traduzir como abaixar. Aqui no caso, então, vai ser o quê? Recusar. A pessoa recusou uma proposta. Então, recusar uma proposta. Ela recusou a proposta. She turned down the proposal. Ela recusou a proposta de outra maneira em inglês. She turned the proposal down. Certo? Então, o que eu estou aprendendo aqui? Aprendi mais um collocation, né? Um significado diferente aí com o phrasal verb turn down. Com isso, eu vou aprendendo as palavras que são usadas com os phrasal verbs. Às vezes a gente tem um significado para um phrasal verb. Eu já vou mostrar mais um exemplo disso para vocês, que aquele significado, aquele uso é só com um grupo de palavras e não com outros. Mas vamos lá. Outros exemplos aqui com turn down, e a gente pode colocar ainda, né? Conforme você vai estudando inglês, você vai aprendendo a observar isso. Turn down an offer, né? Recusar uma oferta. Alguém pode recusar um emprego, turn down a job. Né? Você pode colocar os dois juntos, turn down a job offer, ok? Então a gente tem essas collocations, né, essas combinações com o phrasal verb. A gente pode falar ainda de turn down a chance to do something. A pessoa recusa, né, rejeita a oportunidade, a chance de fazer alguma coisa. A gente pode ter ainda turn down an opportunity. A pessoa recusa, rejeita uma oportunidade. Ela pode recusar ou rejeitar um pedido, turn down a request. Aí eu estou colocando turn down e a coisa, né? Mas poderia ser turn down a proposal, turn a proposal down, turn an offer down, turn a job down, turn a job offer down, turn a chance to do something down, que aí soa totalmente estranho, é melhor manter turn down a chance to do something, turn down an opportunity, or turn an opportunity down, turn down a request. Então, o que eu estou fazendo aqui? São sentidos diferentes do phrasal verb. E como é que eu os aprendo? Por meio das combinações, dos collocations. Isso aqui é legal, porque na hora que você aprende o collocation, né, aquela coisa que eu sempre falo de você aprender collocations, quando você vai usar, você já sabe do que se trata, né? Você vai falar assim, não, eles rejeitaram a nossa oferta. Eles rejeitaram a nossa oferta. Você automaticamente, você já praticou isso, né? Você vai poder criar uma frase assim, ó. Deixa eu só aumentar aqui, pronto. Você vai poder dizer, they turned
They turned down our offer. Né? Eles rejeitaram a nossa oferta. She turned down our offer. Então, a gente vai criando os exemplos de uma maneira muito mais natural. Isso é o legal da gente aprender phrasal verbs, né? Ou combinações com os phrasal verbs. É diferente de ficar aprendendo listas, né? Como eu já falei. Você não vai ficar decorando a listinha de o turn down significa desligar, significa rejeitar, significa recusar. Não, você aprende as combinações. Isso, se você memoriza isso, tá no seu caderno de vocabulário, você pratica isso, na hora que você for se comunicar em inglês, você vai se comunicar de uma maneira muito mais natural, porque você vai lembrar a sequência, né, a combinação de palavras, o chunk of language para dizer aquilo. Bom, eu falei agora há pouco, né, que muitas vezes um phrasal verb ele tem um significado, e aquele significado não é usado para todas as palavras, ou que a gente possa imaginar. Um exemplo que eu gosto sempre de citar em relação a isso é strike up. Strike up significa iniciar, começar. Mas olha só, em português a gente fala iniciar a reunião, certo? Iniciar a reunião. Aí a pessoa desavisada, ela vai querer impressionar os outros, vai falar assim, ela sabe que reunião em inglês é meeting, aí ela vai querer dizer strike up the meeting, né? Que hora começa a reunião? What time does the meeting strike up? A pessoa já quer falar isso. Só que olha, aqui, né? Isso aqui, strike up the meeting, não combina em inglês. Isso aqui não faz o menor sentido, tá? Então isso aqui a gente deixa de fora, a gente não vai falar isso. Isso aí é um erro. É um erro que a gente chama de erro colocacional. A pessoa não tem competência colocacional, ou seja, ela não sabe combinar as palavras de modo natural em inglês. Então a gente não fala strike up a conversation. Mas como não, Denilson? Se strike up é iniciar, é começar, então tá normal falar iniciar uma reunião, iniciar a reunião, strike up the meeting. Não, porque em inglês isso não combina, tá? Essa combinação não existe. Então vamos apagar isso aqui. Denilson, então quando é que eu uso strike up com o sentido de iniciar, começar? Tem 3 palavrinhas apenas que a gente usa esse strike up sempre nesse sentido. Uma delas é strike up a conversation, ou seja, iniciar uma conversa, começar uma conversa, puxar uma conversa. Quando eu falo para alguém assim, can you, vamos pensar no exemplo aqui, when you are at a party, is it easy for you to strike, esse exemplo é grandão, hein? Strike up a conversation with someone. Quando você está em uma reunião, ou melhor, quando você está em uma festa, é fácil para você puxar conversa, começar uma conversa com alguém, né, com uma pessoa estranha? Is it easy for you to strike up a conversation with someone? Então aqui, ó, eu tenho o strike up a conversation. Iniciar uma conversa, puxar uma conversa com alguém. Nesse caso aqui, faz todo sentido eu usar isso, ok? Olha que eu até estou traduzindo por uma outra maneira que a gente fala muito em português, né? Que é o puxar a conversa com alguém. Strike up a conversation. Então eu aprendo isso aqui como um collocation, como uma combinação. Outra palavra que a gente usa, o strike up, com o sentido de iniciar, começar, é strike up a relationship. É o sentido de começar um relacionamento com alguém, iniciar um relacionamento com alguém. E outra combinação que a gente vai usar aí, outro collocation com strike up, é com a palavra friendship. Friendship, ok? Começar uma amizade, iniciar uma amizade com alguém. Então, essas são as 3 palavrinhas que a gente usa esse strike up. Só combina aí. A gente não usa com outras coisas. Não tem como eu falar começar uma reunião, começar uma partida de futebol, começar começar um emprego novo. Eu não uso strike up nesses casos. Eu só uso strike up, né? O mais comum é usar strike up com conversation, relationship e friendship. Você, como aluno de nível básico de inglês, pode estranhar isso aqui, mas não estranhe não, porque isso é natural, você vai aprendendo isso. É só criar exemplos, procura no dicionário, pode procurar strike up no dicionário que você vai ver isso. E se um dia você encontrar uma outra palavrinha que combinando com strike up, veja se não tem outro significado, ou se né, começa a ser uma dessas coisas novas que as pessoas
começam a falar na língua de tempos em tempos. Afinal de contas, a língua é viva, né? Ela está sempre acontecendo aí. E assim, você vai poder aprender muitos phrasal verbs de maneira muito mais natural quando você prestar atenção nas collocations. Mais um exemplo, né? Eu falei do turn it down, a gente viu aí o turn it down. Outro exemplo que a gente tem pode ser o run out of, né? O ficar sem alguma coisa. Run out of. O sentido dele é fácil, é simples, não tem muito segredo, né? Ficar sem algo. Vamos colocar o something aqui, já que a gente está aprendendo dessa maneira. Vamos colocar STH, né? Run out of something. É claro, é simples, mas você pode criar aí uma listinha, né, de combinações no seu caderno de vocabulário para você não errar, né? Ou para você ir se acostumando, para você praticar isso. E aí você pode aprender então run out of sugar, ficar sem açúcar, e criar um exemplo, né? We are running out of sugar. A gente está ficando sem açúcar. We gotta buy some. Vamos ter que comprar mais, ok? Running out of sugar. Eu tô falando esse exemplo aqui porque é o caso aqui em casa, né? Que a minha esposa acabou de falar isso. We're running out of sugar. We gotta go to the market to buy a couple more. A gente tá ficando sem açúcar, tem que ir pro mercado comprar mais. Óbvio, né? Esse aqui eu vou deixar por último. Ele tá na listinha aqui, né, nas minhas anotações, mas eu vou colocar ele aqui no final, só pra gente poder falar um pouquinho mais sobre ele. Aí o run out of food, que é o ficar sem comida. Run out of space, no caso de um computador, né? No disco rígido de um computador. You may be running out of space, tá ficando sem espaço. Run out of money, ficar sem dinheiro. Run out of milk, ficar sem leite. Run out of toilet paper, what a terrible situation. When we run out of toilet paper when we need it, né? Que situação desagradável, precisar de ficar sem papel higiênico no momento que a gente precisa. Run out of time, ficar sem tempo. Run out ideas, ficar sem ideias. Olha que eu tô pronunciando aura, né? Eu não tô falando out of, aura. Aí você vai aprendendo a pronunciar dessa maneira também. Run out of something, run out of this, run out of that. Aí eu deixei por último aqui o run out of gas, porque pode ser o ficar sem gasolina, você tá lá dirigindo, tal, de boa, aí olha pro indicador do carro lá e tá dizendo que tá ficando sem gasolina. Aí você, hey, we gotta go to a station, to a petrol station, because we're running out of gas, né? A gente tem que parar no posto porque tá ficando sem gasolina, a gasolina tá acabando. Só que isso aqui também é uma expressão idiomática em inglês. Olha só que legal. Então, as expressões idiomáticas, elas também fazem parte desse universo com os phrasal verbs. Em inglês, eu posso falar run out of gas ou run out of steam, ok? Steam, com o sentido de que eu estou ficando sem ânimo para fazer algo, estou ficando sem energia para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso dizer algo assim: I worked all day long and I'm now running out of steam. Né? Eu trabalhei o dia todo e agora eu já estou ficando sem minhas energias, estão se esvaindo. É um collocation com run out of, ok? Run out of, em que você pode praticar também, colocando no seu caderno de vocabulário, certo? Aqui abaixo eu vou colocar alguns exemplos com essas combinações para você ver como é que elas são usadas, ok? Não se preocupe, não. Aí, vamos ver outro exemplo aqui, só para a gente encerrar, ainda essa aula já está longa, né? E ela não ficar mais longa do que já está. A gente pode pegar ainda, tá? Abaixo eu vou colocar mais outros phrasal verbs. A gente pode pegar o go through. Go through tem inúmeros significados, ok? Tem vários significados para esse go through. Vamos colocá-lo aqui. Se você entrar no dicionário, você vai ver que tem bastante significados, bastante usos. Mas o exemplo, o que a gente quer aqui é o de passar, né? Passar. Aí você vai falar passar roupa, passar a mão em algum local? Não, é de passar dificuldades. Né? Ele é geralmente usado com esse sentido de você estar passando por um momento difícil na vida, passar por dificuldade. E aí você pode, no seu caderno de vocabulário, sempre nele, né, anotar algumas combinações também. Então, go through a very difficult time, passar por um momento muito difícil. Go through a bad time, passar por um momento ruim. Go through a crisis, passar por uma crise. Go through a divorce, passar por um divórcio. Go through misery, né, passar por um momento ruim, de penúria, de miséria e tudo mais. Ou de tristeza profunda, tá? Momento de tristeza profunda. Go through a period of irreversible change. Passar por um momento, né, um período de mudança irreversíveis. Go through a bad patch. Isso aqui é mais uma expressãozinha
idiomática em inglês com um phrasal verb, cujo significado é passar por um momento ruim. Ok, I've been going through a bad patch lately. I've gone through a bad patch lately. Eu tô passando por um momento ruim ultimamente, ok? Então a gente aprende isso aqui também. E olha só, independentemente do seu nível de inglês, né, não importa se você é iniciante ou avançado, é claro que tem uns phrasal verbs aqui que você vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento da língua inglesa para poder usá-los. Mas isso não impede que você comece a aprender isso, mesmo você sendo um aluno iniciante. Então, esse curso, esse mini curso de phrasal verbs, a gente está vendo phrasal verbs para alunos iniciantes, alunos intermediários, avançados, mas no fundo, não tem divisão, isso é vocabulário. Então, se você quiser falar alguma coisa usando esses phrasal verbs, crie exemplos no seu Lexical Notebook, né? E assim você vai poder ir, claro, ficando com isso aí na ponta da língua. Aqui abaixo, como eu disse, eu vou colocar mais exemplos, vou colocar outros exemplos aí de phrasal verbs em collocations, exemplos, né, sentenças com eles para você copiar no seu caderno de vocabulário e praticar, e assim, claro, você ir aprendendo bem mais, ok? Vamos dar sequência aqui, porque nossas próximas aulas a gente vai falar sobre os phrasal verbs mais usados em inglês. Então, aguenta aí que a gente vai chegar nesse tópico e assim você vai saber quais são esses phrasal verbs que você deve prestar mais atenção, porque certamente são aqueles que você vai ouvir com muito mais frequência e tem que aprender a falar também, ok? Vamos lá, vejo você na próxima aula. See ya, take care.